E aí, PQP novo! Alô, galera, estamos onde aí, doutor Bernardo? Nós estamos na livraria Anchieta. Fazendo o que, Bernardo? Corra de intelectual. E nós somos esses bichos. Mas, rapaz, a gente se esforça pra ser, né? O Marcelo é que já foi embora. Rapaz, o Marcelo já foi embora. Por que ele foi embora, tu sabe? Acabou o salgadinho e o refrigerante. Deu outra. Ele só veio por causa disso também. Primeira coisa que ele perguntou. Lá no fundo tá acontecendo uma muvuca ali, a gente tá um pouco longe porque tá tendo um som ambiente. A gente não quer atrapalhar. É. Tá acontecendo o lançamento de 2 quadrinhos, que o Jota também tá trabalhando. Eu tô trabalhando como editor desse projeto também, tá? Rapaz, um negócio que dá trabalho, rapaz. E o salário é pouco. Quem ganha mais são os quadrinistas. Explica rapidão o que é o projeto primeiro. Olha, são 2 histórias em quadrinhos do Mandu Ladino e do da Corte Silva. Uma desenhada pelo nosso amigo aqui, Bernardo e Caio Oliveira, e um desenhado pelo nosso querido amigo Rogério Narciso, né, que é no caso o Manduladinho. Estão sendo lançadas as duas hoje aqui na livraria Anchieta. É um jabazinho da Anchieta aqui no nosso canal, né? Está aqui, de repente eu trago meus quadrinhos para vender aqui também. Quem sabe aí depois desse comercial aí, o pessoal assistir a gente. Pronto, eu vou marcar eles no Instagram. Ó, detalhe que esse projeto dos quadrinhos é também um projeto que já teve a primeira edição, que o Jota iniciou. Maria da Inglaterra em quadrinhos, feito por esse capricho que nos fala. Nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal PQP, eu vou linkar aqui os vídeos que a gente fez. Um dos primeiros vídeos que a gente fez, né? Nos primeiros. Então vou mostrar aqui umas imagens do lançamento, a partir de agora, com as falas das pessoas, dos convidados, dos autores. Porque os quadrinhos tiveram o desenhista, o escritor e as falas dos intelectuais. E é muito importante porque nós estamos aqui com a galera da alta sociedade. Mas só gente importante. Só tem médico ali, só tem intelectual, gente importante, nós dois. Aposta que o funcionário que vai à livraria tem doutorado. No mínimo. E aí, nós fizemos aqui, fizemos nossa boquinha, estamos fazendo nosso jabá. Fazer o quê? Nós estamos aqui para isso mesmo. Então, veja esse material aí, curta bastante. Bom, até a próxima. Tudo isso iniciou com a ideia da gente fazer os fundos culturais, históricos do Piauí em quadrinhos. Isso não é novidade, né? Em outros estados, a Paraíba já tem vários números com a editora Patmos, e também a Pernambuco, né? Luiz Gonzaga, a maioria das pessoas aqui sabe do trabalho da gente sobre o Luiz Gonzaga, né? E aí surgiu a ideia da gente também fazer aqui no Piauí, tá? E o bicho tá caindo aqui, Bernardo, olha. Segura esse cabo, pô! Segura! Segura o cabo! A gente não pode bater em ancião, né? Segura! Rapaz, tem criança aqui. E aí eu chamei o Sinés, eu falei, rapaz, é aquela história, se não é tu mesmo, né? Chamei o Sinés, até eu brinco, né, que nós temos reuniões muito longas, eu e o Sinés. Chamei o Sinés, olha esse trabalho aqui que está sendo feito na Paraíba e em Pernambuco. Ele, o que tem? Bora fazer no Piauí? Eles, bora. Aí eu falei, qual é o primeiro nome? Maria da Inglaterra. Eles, pronto, Maria da Inglaterra. Aí eu perguntei, quem é que faz a ilustração? J.A. Pronto, acabou a reunião. Né? Foi rápida, direta e encerrou a reunião. Cadê o J.A., por favor? Vem aqui, Jota. Vem aqui. J.A. que está aqui. Esse aí é o nosso grande ilustrador. Bem, e aí, fica aqui perto do cinema. E aí surgiu a ideia, fazer o número 2, quem? Já que o primeiro foi popular, nós optamos por um erudito que foi o primeiro nome na cabeça, o poeta mor, né, da Costa e Silva. Bom, se foi para o erudito popular, vamos pensar numa coisa, né, de um ser heróico, emblemático da cultura, da história do Piauí, que é Mandu Ladino. Quando eu pensei na Costa e Silva, perguntei ao Nelson, quem é que faz? Ele, eu. Pronto. As reuniões são muito rápidas, né? E eu queria aqui, para fazer a apresentação do livro, o professor Sinés Santos, presidente da Academia Brasileira de Letras. Pô, ainda não, né? Ele tem algeriza a academia. Então, presidente do Conselho Estadual de Cultura do nosso estado. Essa gente hipócrita me tem nos lábios, mas o coração está longe. Está no Isaías. Na hora que eu li isso, eu pensei da Costa Silva, o poeta mais festejado
o poeta mais louvado e o poeta menos lido do Piauí. Isso é uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Para que vocês tenham uma ideia, quando o Da Costa Silva lançou Sangue, em 1908, no Recife, o livro foi tratado como um lançamento do ano. E o poeta foi colocado no patamar do Alfonso Guimarães, do Augusto dos Anjos e outros, como simbolista. Os senhores talvez não saibam disso, essa curiosidade. O livro Sangue levou 99 anos para chegar ao Piauí. Vocês não ouviram errado, não. 99 anos. E chegou porque eu editei em 2007. Aí eu penso, se o poeta mais amado, mais festejado, leva esse tempo todo para chegar ao Piauí, como ficarão os cineastas antes da vida nessa história? Não chegarão? É nunca. Como é que você ama o poeta, professora? Só existe um jeito de se amar o poeta, lendo o que ele escreve. Você precisa conhecer para poder amar. Quem sabe se o menino que tomou conhecimento do Mandu Ladino agora, ou tomou conhecimento da Costa Silva agora, não começa a se interessar efetivamente pelo trabalho desses autores. Os dois heróis populares do Piauí, os dois, Mandu Ladino e Esperança Garcia, a biografia dos dois cabe em 10 linhas. O Mandu Ladino só existe porque o professor, meu irmão querido aqui, Ofrísio Neto, publicou. O Mandu Ladino que nós conhecemos foi inventado por ele, porque na verdade o que existe sobre o cara são 2 ou 3 linhas. Você sabe até o nome do soldado que matou o Mandu Ladino, mas não sabe nem o nome do Mandu, se era Raimundo ou se era Manuel. Então a mentira toda corre por conta do meu irmão do Ofrísio aqui. Escreveu um belíssimo livro sobre Mandu Ladino. Quanto ao Da Costa Silva, o Da Costa Silva existiu. Nós vimos, viveu, esteve aqui agora, ontem, e nós não conseguimos saber nada deste poeta, no meu entender, é profundamente desrespeitoso. Então louve-se a iniciativa do Wilson, louve-se a iniciativa do Nelson, e eu espero que a partir de agora o poeta seja lido pelas crianças e, consequentemente, ele possa estar não apenas no lado, mas no coração de todos nós. Muito obrigado. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas pelo meu irmão. Ele costuma faltar aos lançamentos dos próximos livros, né? Eu tenho um livro de autoria com ele, Foices e Facões, e ele faltou ao próprio lançamento. Ele tem esse problema social. Eu quero falar um pouco sobre a iniciativa do lado do quadrinho, que é a minha área, né? Dizer que é importante a gente estar nesse momento, com tantas pessoas aqui, lendo esse material em quadrinhos, e elogiar a iniciativa e também a seleção dessas pessoas, né? Não é um elogio da boca para fora, não. O Narciso é uma pessoa que eu gosto muito, tanto que eu convidei-o para fazer a capa do meu livro Foices e Facões, né? O meu livro Foices e Facões, foi ele que fez a capa. Então é uma seleção de realmente pessoas boas, que começou com o Jota, né? É legal. E aí depois foi meu irmão, Caio Oliveira, o Narciso. Então são nomes muito importantes de autoria do quadrinho, que esse projeto deve continuar e trazer aí outras pessoas. E a gente está à disposição para ajudar essa seleção, viu, os próximos trabalhos, que podem levar esse trabalho junto com vocês para frente, não só pela literatura, pelos personagens, mas também pela história dos quadrinhos no Piauí, que é muito difícil ter pessoas editando quadrinhos no Piauí. Eu sei disso porque eu edito também nos meus próprios trabalhos, e é sempre importante outras iniciativas nessa área. Muito obrigado. Assim, esse trabalho também vai estar vendo na livraria Quinta Capa, né, que, como eu falei, eu sou autor de quadrinhos e trabalho exclusivamente com quadrinhos. Tenho uma livraria especializada nisso, só vendo quadrinhos na minha livraria. É aqui perto, não vou fazer esse jabá também para não ficar muito descarado, porque eu estou na rancheira. Mas eu tenho uma livraria só de quadrinhos e
convidar vocês a participarem aqui pertinho. Gente, a gente já fez vários trabalhos nessa linha editorial, mas essa de quadrinhos é complicado. O da Corte Silva, primeiros esboços que chegaram até a mão da gente, o J, dele, ele deve lembrar, o J, pelo amor de Deus, não dá para aceitar essa cara do da Corte Silva. Por quê, professor? O da Corte Silva era lembrado por duas coisas, a inteligência e a feiura. Botaram o óculos para ser o Clark Kent, foi isso que ele lembrou. Aparecendo o Clark Kent, rapaz. Ele foi deixado, ele não foi escolhido para ser embaixador, porque era feio demais. E aí o cara bota um cara bonito com os óculos, o Clark Kent. Porque a gente tem que pegar esses detalhes, né? Porque no início do livro, consta lá que ele não foi rejeitado pela presidência da República, era feio demais. Né? É verdade, tá no livro. A gente não sabe, mas eu sou um leitor de quadrinhos, tenho uma belíssima história coleção de história em quadrinhos, desde jovem. E tive a oportunidade, quando eu tinha 20 anos, eu desenhava. Meu Cineas sabe dessa história, mas eu publiquei os 2 ou 3 números do Chapada do Polícia, Charles Miller, quando eu tinha 19, 20 anos. E isso, desenho, é técnica. E se você não desenvolve, você vai acabar parando. Mas sempre continuei a gostar de quadrinhos. Quando ficou pronto o trabalho produzido, o Caio fez uma tirinha se apresentando como personagem no final do livro. E eu fiz também uma tirinha. Tem um desenho aí, onde eu apareço até com um personagem de terno e gravata, falando com isso, como é que foi o motivo, essa conversa que ele narrou. Eu fiz um quadrinho, Mentira, que se chama. E aí o Caio perguntou, mas é teu desenho? Eu falei, não, eu quero o meu desenho. Então, esse foi mágico para mim, essa oportunidade de ter brincado de quadrinhos. Eu não queria falar, mas me emocionei e pronto, presidente da academia é isso mesmo, coisa chata. Muito obrigado. Eu ontem estive na casa do Wilson, ele estava gravando um programa com o Ivanildo e ele me mostrou lá. Fiquei muito feliz pela iniciativa. Eu queria apenas me colocar à disposição para a gente fazer uma discussão com a Secretaria Estadual da Educação, que eu acho que isso aqui precisa ser distribuído nas escolas, ver como é que a gente consegue adquirir os livros e fazer uma distribuição nas escolas. Com o Cássio a gente tem feito uma parceria muito legal da revitalização dos salões do livro, tanto o Salipe como no interior. Agora nós estamos retomando o Salão do Livro de Parnaíba. Eu acho que a gente podia ver uma fórmula já de encaixar no cheque livre, para que a gente possa distribuir isso com as crianças para os próximos Salões do Livro que ainda vão acontecer esse ano. Tem Valença, tem Bom Jesus e tem Parnaíba. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana que a gente pode estar implementando, porque eu acho que ficou muito legal o trabalho. Eu queria, Cineas, e também nosso querido presidente da Academia de Letras, Dr. Nelson, acho que a gente fez uma coisa legal, que a gente recuperou todo o casarão em Amarante, ficou muito bonito, conselheiro lá. A obra física está muito legal, mas eu acho que nós estamos pobres de conteúdo do da Costa e Silva no casarão. Então acho que a gente tem que fazer um contato com o embaixador, ver o que a gente pode resgatar. Você tem razão, a gente tem que reeditar esse livro, porque a gente não tem nada em Amarante. Tem muito pouco, eu acho que é pobre o que tem lá. Então, o casarão precisa ficar à altura. A obra física ficou muito bonita, mas eu acho que ainda falta no conteúdo. No mais, é só parabenizar a todos pela iniciativa e pela disposição. Muito obrigado, boa noite. Vamos ao segundo livro, que é o Manto Ladino, como eu falei logo no início, que, como o doutor Leandro fala, que o Manto Ladino está para os índios, assim como o zumbi está para os negros, né? E é uma comparação que não é nada absurda, com certeza ele tem razão. Bem, para fazer a apresentação do livro, eu gostaria de chamar o Dr. Itamar, membro da Academia Piauiense de Letras, está aqui presente, né? Sempre está com a gente. Por favor, Dr. Itamar, o microfone é assim. Boa noite. Eu gostaria que essa apresentação fosse feita em 4 mãos. Então eu já pedi licença ao Leandro e gostaria que o grande divulgador de Manto Ladino, que aqui está presente, viesse até aqui dizer como é que nasceu essa ideia.
Como é que foi isso aí? Só precisa isso. Aí eu complemento aqui com a minha... Doutor Alfredo, por favor. Eu chamei porque... Não, mas... Boa noite a todos. O que vem na cabeça é uma enorme emoção por ver a continuação da ideia Manduladino. Onde saiu essa ideia Manduladino? Pergunta em temática. Zagueiro do Grupo Escolar Engenheiro Sampaio, da professora Maria Alice. Ela dizia: o Piauí teve um herói, mas só que foi um herói que matava as criancinhas. Era um herói ruim, era um herói só do lado dos índios, mas do nosso lado ele matava todo mundo. Mas que coisa, como é que você pode ser herói do lado? Ser herói do lado e não ser do outro. Portanto, eu tentei a ideia que sempre me acalentou durante toda a vida era de resgatar um pouco da história do Piauí, da autoestima do Piauí, contando a nossa história. E o Manduladino cresceu na medida em que eu fui lendo outros livros sobre história. E me impressionou muito o livro do Hélio Veríssimo sobre o Tempo e o Vento. A história do Rio Grande do Sul romanceada, a Ana Terra, a Bibiana, personagens fortes, Capitão Rodrigo, Camará. Que coisa linda, é claro, não tinha o fôlego de um Hélio Veríssimo, nem escritor um esculápio, assim como Itamar, um médico de aldeia quase, mas de toda sorte a ideia era vigorosa e a vontade veio com aquele reflexo de ver os dois lados. Eu não sei se eu consegui, mas eu queria mostrar o lado do homem indígena sofrido, aprisionado e morto, e o lado do homem branco invadindo a terra e se justificando com isso. Como é que a pessoa mata os outros e arranja uma narrativa legal? Vai aquietar o sentimento de culpa, não ter culpa. Essa era a ideia. É uma questão psicológica de dentro da mesma história, você querer ver os dois lados. Bom, por último, eu quero parabenizar essa equipe fenomenal que leva a história do Manduladino adiante e que agora promove uma divulgação muito maior, porque é uma divulgação que não só conta a história de uma maneira resumida, mas conta com o visual. E isso é muito importante. Agora você vê a figura do orador, vê a figura do perseguidor, no quadrinho, no desenho, na história, que como está o doutor Leandro, o Narciso e o Wilson. Parabéns a todos e parabéns especialmente a esse trio maravilhoso. Muito bem. Eu fui convidado pelo Leandro para apresentar esse livro. E eu tenho muito interesse na história do Manduladino. Eu, o Isaíto criou a brigada do Manduladino. Cerca de 8 quilômetros da onde nasce o Rio Longá, atravessa Alto Longá, a cidade, e logo ali, antes de chegar na estrada que vai para Beneditino, tem uma propriedade que é toda da nossa família, chamada Ladino. Ladino. Aí nasceu a ideia, eu, Luiz Ayrton, Alfredo, de que alguma coisa aconteceu. Esse índio não podia ser tão amarrado para lutar só no Rio Longá. Ele devia estar lutando por aqui. E por que essa propriedade Ladino? Daí o meu interesse e a alegria que eu fiquei lendo quando você me convidou, de mostrar a vocês que o índio, o nosso índio, nasceu ali. E ainda mais para corroborar com a nossa ideia, o Leandro, aqui através do Narciso, me traz uma fotografia do Miguel de Abreu Sepúlveda, que é toda a minha família. O Miguel de Abreu Sepúlveda, tanto no romance como na letrinha, foi o primeiro que aprisionou o Manduladino. Foi preciso um homem do Bitoroccara dizer: não, esse índio aqui é meu. O Miguel de Abreu Sepúlveda foi, junto com o Souto Maior, quem dizimou a família do Manduladino. Está aqui tudo bem escrito.
pessoal de história fica reclamando, poxa, eu sou professor de física, né? O cara é professor de física e fica se metendo com cultura, né? Fica se metendo com história. Aí eu fiquei perguntando, os caras ficam, cadê os professores de história, né? Doutor Leandro é médico cardiologista, Nelson Nery é advogado. Os caras não vão onde entram, né? Aqui é professor de história. Ah, o Bernardo é professor de história também, né? E o Narciso. Esse aqui é o que está no ramo. Alguém quer fazer alguma tatuagem? Procura o Narciso. Ele é tatuador também. O Leandro vai fazer? Cadê a esposa do Leandro? Vai deixar? Pega. Em público. Dando sequência aqui, eu queria chamar o artista que fez, pra vocês conhecerem mais um pouquinho da obra dele. Boa noite, gente. Provavelmente eu vou me emocionar e tal, porque, enfim, esse livro é muito importante pra minha vida, para além de carreira e tal. Porque, dada a importância da figura do Ladino, ele traz essa ideia de resistência, né? A resistência que, no tempo dele, alguém tinha que fazer alguma coisa para o que estava acontecendo. E aí, ele se manifesta, né? Então, para esse livro chegar aqui como está, ele não veio só, sabe? Ele tem muitas pessoas atrás de mim que me possibilitaram criar esse trabalho. E aí, a primeira pessoa que eu vou falar é meu mestre, meu professor de quadrinho, que é o Leno Carvalho. Ei, Leno! Aquele é o Leno Carvalho. Ele é o melhor quadrinista do Piauí e um dos melhores do Brasil. E ele está ganhando muito, desenhando para o mercado franco-belga. E quem conhece quadrinho entende a importância disso. Falando mais do processo criativo, queria falar um pouquinho disso. E é um trabalho árduo criar quadrinho, não é fácil assim, para quando a gente se coloca mesmo para produzir. E aí foram longos mais de 6 meses de trabalho debruçado sobre esse trabalho. E vocês vão, quem vai ter a oportunidade de ler vai entender como eu me coloquei nesse trabalho de minúcia mesmo, de colocar tudo o que eu já aprendi até aqui como artista para trazer o melhor e mostrar para todos que é possível fazer trabalho de qualidade aqui no Piauí. E eu acho que é isso. Queria agradecer também a duas pessoas que não puderam vir, que são 2 professores da universidade, antropólogos, que me ajudaram na pesquisa, que é a Cláudia Zinho e o Ângelo Correia. Eles deram uma base importante para que eu conseguisse entender muito mais sobre a cultura indígena, que a gente tem pouco registro sobre realmente como é que era o cotidiano deles. E aí a gente chama povos originários, porque eles já estavam aqui antes dos francos invasores e tal. Sobre algumas coisas que talvez vocês possam notar, os índios que eu tento representar, eles têm poucos adereços visuais. Pouca referência à pintura, nenhuma referência, eu não faço nenhuma referência à pintura corporal, que é uma característica dos povos indígenas, e a gente não tem registro de saber, de entender realmente, infelizmente, né? E aí eu tomo essa liberdade poética de não fazer isso para ficar mais... eu não mentir o que eles falavam e ficar para a gente entender entender mais do processo histórico. Uma coisa massa que eu queria falar é sobre essa capa, que ela está inteira aqui, está melhor representada aqui. E aí eu faço um jogo visual da liberdade poética de colocar as árvores como se fosse um teto de uma casa, sabe? Para a gente entender que o índio ele se relaciona com a natureza e que é a casa deles. E a gente fazer para que a gente perceba também que é o lugar onde a gente vive. A gente tenta transformar toda a natureza e tal, mas que é um lembrete assim, para que a gente entenda como é importante a gente cuidar do chão que a gente pisa. E eu acho que é isso. Então vamos chamar aqui para finalizar esse trabalho de apresentação das obras
o doutor Leandro Cardoso Fernandes, nosso cangaceiro, né, que vai falar sobre o texto que ele escreveu sobre o Mandu Ladino. Boa noite, pessoal. Eu queria dizer que foi um enorme prazer fazer esse trabalho. Né? Tem aquela história, como diz o Guimarães Rosa, no viver tudo cabe, né? Cabe coisa boa e cabe coisa ruim. Ninguém é bom 100% do tempo, né? Então, por exemplo, para o governo oficial da província do Piauí, Mandu era um fora da lei, era um assassino, era um bandido, mas por nativo ele não era. Ele era um referencial positivo. Então a gente tem que analisar esses pormenores, né? E quando você analisa a figura do cangaceiro é um híbrido entre o índio e o vaqueiro. A figura do cangaceiro, o Narciso já explicou que não pintou o índio aqui, muito pintado, mas o índio, quando ele vai para a guerra, ele se ornamenta, ele se paramenta e ele se pinta para mostrar realmente que ele é um guerreiro, ele não se esconde. Entendeu? A figura do cangaceiro, se você pega a figura do cangaceiro, parece uma fantasia de carnaval. Um chapéu desse tamanho, cheio de estrela, moeda na testa, moeda no barbicacho do chapéu, lenço vermelho, aliança em todos os dedos, a bandoleira do rifle cheia de moeda. Quer dizer, era uma fantasia de carnaval. Ele tem um escudo ético atrás do qual ele se posiciona contra os perseguidores. Estou dizendo que Lampião era herói, não estou dizendo nada disso. Os motivos que o levaram a entrar para o cangaço podem até ser nobres, mas em determinado momento ele vira um Al Capone, cria aqui uma espécie de empresa, né? Vamos sair dessa seara aí que é muito controversa. Mas assim, o ponto de partida foi o livro do Dr. Anfrísio, que na verdade foi quem deu uma história para o nosso Mandu Ladino. E paralelamente ao livro do Anfrísio, eu queria frisar aqui o livro do Adrião Neto, e o livro do Elmar Carvalho, que é da Academia Piauiense de Letras, que ele fez um resgate sobre o Coronel Bernardo de Carvalho. O Coronel Bernardo, que é o fazendeiro que acolhe o Mandu depois que a aldeia é dizimada, ele é o responsável pela fundação de Campo Maior, de São Miguel do Tapuio, de São Bernardo no Maranhão, e é um outro esquecido da nossa história. A gente não tem nenhuma referência ao Coronel Bernardo em canto nenhum. Então, a gente precisa resgatar isso. E aqui eu louvo a iniciativa da Brigada Mandu Ladino, capitaneada pelo Luiz Ayrton. Numa das reuniões da nossa Brigada Mandu Ladino, que tenta resgatar esses valores do Piauí para que não fiquem aí, que não caiam no ouvido, no esquecimento, porque faz parte da nossa identidade. Ninguém quer aqui fazer apologia a banditismo, a cangaço, é nada disso. Mas a gente precisa conhecer a nossa história, para entender o que aconteceu com a gente, para evitar que se repitam coisas ruins no futuro. Então eu queria parabenizar o Wilson pela iniciativa, o Narciso por ter dado cara contra o Mandu, que não existia isso. Eu espero que esse livrinho ele sirva para adultos, crianças, pessoas do ensino, jovens do ensino médio. Eu sei que existe, inclusive, intenção de cineasta famoso de fazer um filme sobre o Mandu. Eu espero que isso vá para frente, se Deus quiser. Por quê? Porque o Brasil precisa conhecer. E essa é a hora do Piauí conhecer. Vamos conhecer Mandu Ladino, valorizar o que é nosso, porque existe a cultura boa, mas a nossa é ótima. Um abraço. Eu estava ouvindo o Leandro conversando com o Narciso, parece que o Leandro te convidou para almoçar amanhã na casa dele, foi? Já tem um projeto novo aí já?